Olá, pessoal! A aula de hoje, nós temos a aula 8, então, audiência de instrução e julgamento. A audiência de instrução e julgamento, vocês encontram lá no artigo 358 a 368 do Código de Processo Civil. Bom, feito o saneamento do processo, que é o que a gente estudou na última aula, e não sendo caso de julgamento do mérito de forma antecipada, parcial ou total, o juiz vai designar a audiência de instrução e julgamento, que é o momento posterior à instrução processual, tá? Bom, a audiência de instrução e julgamento, ao contrário do que alguns falam, né, ela não é obrigatória a sua existência, né? Vai depender de toda a prova produzida no processo. Se o juiz entende que o processo está bem instruído, que não é o caso de produzir mais provas, ele pode julgar o processo e a audiência de instrução ela pode se tornar, então, desnecessária. Mas o juiz entendendo, então, pela necessidade da audiência de instrução e julgamento, ele vai designar a data da audiência e vai intimar as partes para que, então, sejam ouvidas perante o juízo, né? De regra, a audiência de instrução e julgamento ela é pública, ou seja, todas as pessoas que quiserem podem participar, podem assistir à audiência, né? Tem alguns casos que a audiência ela não é pública, ela vai correr de portas fechadas, como é o caso, por exemplo, das audiências que envolvem direito de família, né? Aquelas audiências que nós temos, por exemplo, ações de divórcio, de pensão alimentícia, investigatória de paternidade. Essas ações elas vão correr de portas fechadas, né? Não vai ser permitida a entrada do público, mas em regra as audiências elas são públicas, né? Quem dirige a audiência de instrução e julgamento é o juiz. E o juiz, na audiência de instrução, ele vai de novo tentar conciliar as partes, né? Tentar uma tentativa de conciliação. Muito embora a gente tenha a figura da conciliação na primeira audiência, que é a tentativa de acordo, a gente vai ter uma nova tentativa pelo juiz na audiência de instrução para fazer com que as partes, de forma voluntária, tentem conciliar, tá? Bom, designada a audiência pelo juiz, as provas que serão produzidas em audiência, elas seguem uma ordem, né? Primeiro, o juiz vai ouvir o quê? O perito, né? Se tiver um perito no processo, e todos os assistentes técnicos, eles têm preferência na oitiva, na audiência de instrução e julgamento. Num segundo momento, serão feitas as oitivas, os depoimentos pessoais, tanto do autor quanto do réu. E seguindo essa ordem, primeiro o juiz vai ouvir o autor e depois ele vai ouvir o réu. E por último, então, serão inquiridas todas as testemunhas arroladas no processo, tanto pela parte autora quanto pela parte ré. Iniciando primeiramente com a oitiva das testemunhas da parte autora. Quando as partes estiverem falando em audiência, né, eles estiverem, quando as partes, na verdade, elas deporem os seus argumentos na audiência, depuserem seus argumentos na audiência, tanto o advogado das partes, tanto a autora quanto o réu, quanto o Ministério Público, que vai fazer parte da audiência, eles devem ficar em silêncio e não devem intervir, né, nesses depoimentos. Por isso que nas audiências vocês devem ter já verificado, enfim, quem já participou da audiência ou assistiu às audiências, que o juiz pede a palavra somente de uma das partes, né? Quando ele ouve uma testemunha, só aquela testemunha vai falar, né? Nem a parte autora e nem o advogado da parte autora podem intervir no depoimento, né? Nem da parte autora e nem da parte ré. E também o Ministério Público, eles devem aguardar, então, as testemunhas, as partes se pronunciarem em audiência. Bom, quando existir uma demanda de forma mais complexa e que envolver um direito mais complexo, o juiz ele pode substituir o debate oral por memoriais, né? Por as chamadas razões finais, que seriam os memoriais.
E aí ele vai dar um prazo sucessivo para ambas as partes, tanto o autor quanto o réu, de 15 dias para apresentar os memoriais. E nesses memoriais, cada uma das partes vai fazer um resumo dos principais elementos do processo e vai tentar procurar convencer o juiz de suas razões, tá? Encerrado então o debate com a oitiva das partes e testemunha oferecidos memoriais em audiência, o juiz ele vai proferir sentença desde logo no prazo de 30 dias, né? O juiz, conforme a legislação processual, ele não está obrigado a proferir a sentença na própria audiência, né? Mas, quando possível, o juiz ele pode proferir sentença imediatamente em audiência, né? Evitando-se assim o retardamento da prestação jurisdicional, né? Tem muitos casos, por exemplo, naquelas audiências que envolve divórcio consensual entre as partes. Muitas vezes as partes entram com ação judicial, né, pedindo pelo divórcio, e geralmente quando ela é ingressada na via judicial, nós temos a questão dos menores, né, quando é feito então a designação do pensionamento ali para os filhos menores, a pensão alimentícia e a guarda dos filhos, né, porque por muitas vezes o divórcio ele pode se dar também na via administrativa, não necessariamente na via judicial. A gente pode ter o caso de um divórcio que seja feito num cartório, num tabelionato, tá? No caso, então, de ter uma audiência de divórcio que possa envolver filhos menores, guarda, pensão alimentícia, divisão de bens, né? Nessa audiência, se esse divórcio for consensual, o que quer dizer consensual? Se ambas as partes estão concordando com o divórcio e constituir um único advogado, né, para conduzir a demanda, o juiz na própria audiência ele pode proferir a sentença, né? Ele não necessariamente precisa aguardar o prazo de 30 dias, né, para proferir a sentença. Ele pode de imediato já proferir a sentença, tá? Então são casos que o juiz não vai então esgotar o prazo que a lei lhe permite. Então, pessoal, audiência de instrução e julgamento, essas são as considerações de minha parte. Peço que vocês façam uma leitura dos artigos do Código de Processo Civil, né, o 358 até o 368. Muito obrigada e boa noite a todos vocês.